Então, hoje eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a matemática, o que é fazer matemática, como é que é uma carreira em matemática. Então, eu acho que para muita gente matemática é um mistério. Então, hoje a gente vai falar de um mistério que eu acho bem interessante. Então, antes disso, eu devo dizer que eu trabalho no Instituto de Matemática, que é um instituto dedicado exclusivamente ao estudo de matemática. Então, eu queria começar essa apresentação falando rapidinho para vocês sobre 10 motivos para se estudar matemática. Então, vamos lá. Primeiro motivo. Então, primeiro motivo é que a matemática aparece no nosso cotidiano. Então, aqui vocês podem ver uma promoção enganosa. Essa placa é real. Então, tem uma matemática mínima que todo mundo precisa saber para não entrar numa furada dessa, tá certo? Mas isso é muito simples. Então, vamos começar agora a falar de coisas que são mais elaboradas. Então, por exemplo, a matemática aparece fortemente na engenharia, na arquitetura. Eu coloquei 2 exemplos bem diferentes aqui das pirâmides do Egito, que usaram uma matemática super elaborada, até a construção do Estádio de Munique, considerado um dos mais bonitos, que também tem toda uma engenharia. Então, a matemática aparece aí. A matemática aparece na física, na astronomia. Então, essa é uma foto do Kepler, que é um astrônomo que fez um modelo matemático para a órbita dos planetas, usando alguns conceitos matemáticos. Tem coisas mais elaboradas, como o estudo de buracos negros, que são modelados também com fórmulas matemáticas. Química e biologia também usam bastante a matemática. Toda a teoria do genoma, do DNA, ela é modelada também por estruturas matemáticas. A medicina também usa matemática, por exemplo, ressonância magnética, tomografia computadorizada. Então, são exames que usam a matemática como base teórica. Aquele ali também é um desenho que eu tirei de uma previsão, de uma modelagem de epidemia. Então, isso tudo é feito com modelos matemáticos. Informática e computação gráfica usam matemática o tempo todo. A gente tem o nosso querido smartphone, hoje ninguém vive sem isso. E tem um monte de matemática por trás desse tipo de desenvolvimento. E computação gráfica também, desde jogos até coisas mais úteis também usam matemática. A criptografia, que a gente usa o tempo todo hoje em dia, quando você faz uma operação no banco pelo computador, que você tem que passar uma senha, isso tem que ser tudo criptografado. Então, a matemática entra aí como uma base teórica importante para a criptografia. Previsão do tempo, que é uma coisa que a gente sabe que é super difícil, também é feita com base no estudo de chamados sistemas dinâmicos, que é uma área importante da matemática. Se você não curte tanto essa parte mais de exatas, a matemática aparece na arte, tá certo? Então, alguém sabe de quem é essa obra? Escher. Escher é um artista incrível que usou muito a matemática como inspiração. E aquele ali é um desenho de fractais, que são figuras que aparecem. Isso aí são figuras que aparecem a partir de uma equação matemática, tá certo? E tem toda uma beleza aí que é explorada muito na arte. Mas agora eu queria falar o principal motivo pelo qual os matemáticos fazem matemática. Porque é divertido. Então, eu vou convencer vocês agora disso, ok? Então, vamos dar... esse aqui é um outro desenho do Escher, e eu vou explicar para vocês o que é esse desenho. Alguém já viu essa faixa aí? Essa é chamada faixa de Möbius. Então, hoje eu vou explicar para vocês quais são os mistérios dessa faixa. Então, vamos começar com uma coisa bem simples. Superfícies.
Então, a superfície você pode pensar como sendo um pedaço, uma folha, um pedaço de papel, mas que ela é flexível. Pode ter vários formatos, mas a gente percebe que todas essas figuras elas têm alguma coisa em comum. Tá certo? Elas têm assim, alguma coisa como se fosse um papel, uma coisa muito fininha. E elas têm uma propriedade interessante, que é o seguinte: todos esses desenhos aqui, você pode pensar que ela tem dois lados, tá certo? Esse plano aqui ele tem um lado de cima e um lado de baixo. Aquele ali tem um lado de dentro, um lado de fora. Esse aqui também tem um lado de dentro, curvatura diferente, o lado de fora. E aí agora eu queria fazer um desafio para vocês. Vocês acham que é possível a gente fazer uma superfície com um lado só? Sim? Que você só tem um lado? Só tem um lado, não tem um lado de um... Não é que nem papel que tem um lado, tem o outro lado. Por exemplo, eu fiz um desenho aqui, fiz um exemplo. Essa aqui é uma faixa, ao mostrar que ela tem dois lados, o que eu fiz? Eu colori um lado de vermelho e um lado de azul. Então, agora o que a gente vai fazer agora é vou construir agora, na frente de vocês, uma superfície que tem um lado só. Tá certo? Então, deixa eu mostrar para vocês como é que funciona. Então, eu trouxe aqui um material. Será que se eu falar sem microfone, vocês conseguem ouvir? Sim. A gente não consegue. Precisa do microfone porque a gente está gravando. Tá. Então, a gente pode segurar o microfone para você. Então, para fazer a faixa de Mebes, vocês fazem o seguinte: vocês começam com uma faixa de cartolina. E, em vez de colar assim, como eu fiz com aquela ali, para fazer um círculo, vocês dão uma voltinha aqui e colam aqui. Então, eu vou colar aqui agora. Obrigada. Então, a gente faz uma voltinha aqui e cola. E eu afirmo para vocês que essa faixa só tem um lado. Vocês acreditam? Alguém não acredita que essa faixa só tem um lado? Quem não acredita que essa faixa tem um lado só? Você pode vir aqui, então, de voluntário, me ajudar? Não precisa ficar com vergonha, vai lá. Então, agora eu vou mostrar para vocês como que a gente vai provar matematicamente que essa faixa só tem um lado. Qual é o seu nome? Aele? Rayane. Rayane, então, eu queria que você tentasse fazer igual eu fiz com essa faixa aqui e pintar essa daqui, um lado de azul e um lado de vermelho. Tá, eu vou te dar aqui, você pode escolher. Deixa eu tirar. Pode ir pintando. E aí vamos ver se ela vai conseguir. Isso eu já vou montando. Então, vamos ver como é que ela está indo aí nessa tarefa. Então, ela tentou, gente. Ela tentou pintar um lado de cada cor, mas não foi possível, né? Então agora vocês acreditam. Então, vamos agradecer a Rayane pela ajuda. Então, essa faixa, chamada faixa de Mebes, ela tem várias outras propriedades mais. Então, a gente acabou de ver que é uma faixa que só tem um lado, tá certo? Tem uma outra propriedade interessante, que é o seguinte: essa daqui, se você olhar bem, eu tenho dois círculos aqui no bordo, um círculo no lado de cá e o outro círculo no lado de cá. Já a faixa de Mebes, eu afirmo que ela só tem no bordo um círculo.
É um círculo que dá a volta nela toda. Vocês acreditam? Agora sim, né? Então, mas olha só, mesmo assim, a gente vai mostrar isso, provar isso matematicamente. Então, eu preciso de um voluntário ou uma voluntária para me ajudar. Quem levantar primeiro... então já teve ali... Ok, prazer. Qual o seu nome? Marlo. Então, o Marlo vai aqui nos ajudar a desvendar mais um mistério da faixa de MEBs. Então, eu queria fazer o seguinte. O que acontece se eu cortar essa faixa aqui, se eu começar a cortar ela ao meio? No final, eu vou ter o quê? Vou ter duas faixas. Então, vamos ver o que acontece quando o Marlo for tentar cortar essa daqui. Eu quero que você corte ela ao meio. Então, deixa eu começar. Então, corta um pedacinho e aí depois corta a faixa. Vai cortando a faixa ao meio. E vamos ver o que vai acontecer. Então, vocês veem que aconteceu uma coisa um pouco diferente do que a gente imaginava, né? Obrigada. Vamos agradecer ao Marlo pela participação. Então, gente, na verdade, eu vou deixar para vocês se divertirem em casa. Vocês viram, é muito fácil de fazer, só tem que dar aquela voltinha na faixa. Uma outra pergunta interessante, que aí eu vou deixar vocês só com a pulga atrás da orelha, é, em vez de tentar cortar no meio, cortar a 1/3. E aí, o que vocês acham que vai acontecer se a gente cortar aqui 1/3 dela? Será que vai ficar... Então, a gente viu que se a gente cortasse no meio, ia ficar uma faixa com o dobro do tamanho, tá certo? Com o dobro do comprimento. Se a gente cortar em 3, o que será que vai acontecer? Então, vou fazer o seguinte, de repente, no coffee break, no café, a gente pode tentar fazer essa experiência. Então, agora vamos... Deixa eu só, para finalizar aqui... Não é esse. Cadê? Deixa eu finalizar, então, a minha apresentação. Então, essa que a gente apresenta, que a gente viu agora, é a chamada faixa de Möbius, que é uma superfície que foi descoberta em 1858 pelo matemático alemão August Ferdinand Möbius. Então, essa faixa aqui, ela é o símbolo do IMPA, onde eu trabalho, Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Então, deixa eu falar, então, muito rapidamente sobre como é que é uma carreira de uma matemática. Então, a gente se diverte com a matemática, mas tem um lado que é muita dedicação, né? Então, deixa eu falar para vocês um pouco como é que é a formação. Primeiro, a gente tem que fazer, em geral, uma faculdade em matemática. Isso são 4 anos. Depois, um mestrado em matemática, mais 2 anos, estudando aí todos esses modelos, todas essas teorias. Depois, o doutorado em matemática, que são mais 4 anos. E aí, a partir daí, no doutorado é quando a gente começa a desenvolver a nossa própria pesquisa, descobrir as nossas próprias teorias. E, a partir daí, o que eu faço é um trabalho em pesquisa científica em matemática. E aí eu queria aproveitar, até para chamar a atenção para o prêmio da L'Oréal, que algo que foi bastante importante na minha carreira foi que, logo depois de 4 anos do doutorado, eu recebi o prêmio da L'Oréal para Mulheres na Ciência, que ajuda a dar aquela guinada assim, na carreira. Então, hoje em dia, a gente pode contar com auxílio para fazer matemática. Então, queria especialmente sugerir às mulheres que têm interesse que contemplem essa ideia, considerem uma carreira científica, uma carreira bastante nutridora.
bastante recompensante. E queria terminar falando de uma coisa muito importante que vai acontecer no Brasil em 2018. Então, os matemáticos do mundo inteiro se encontram de 4 em 4 anos no chamado International Congress of Mathematicians. Então, de 4 em 4 anos, eles se encontram em algum lugar do mundo, milhares de matemáticos para falar das suas pesquisas, das suas conquistas. E nesse evento é dado o que é chamada Medalha Fields. A Medalha Fields é o Prêmio Nobel da Matemática, que é dado uma vez a cada 4 anos. No ano passado, nós tivemos um brasileiro, o Arthur Ávila, que foi o primeiro brasileiro a ganhar a Medalha Fields. Então, foi assim, um motivo de grande honra para a gente. Ele trabalha no INPA também, no mesmo lugar onde eu trabalho, é um colega meu. E aí eu queria então, chamar a atenção para vocês que o próximo International Congress of Mathematicians, que é um ICM, que é esse encontro muito importante, vai acontecer aqui no Rio de Janeiro, em 2018. Então, para a gente também é um motivo de muita honra poder receber aqui no Brasil o Congresso dos Matemáticos, Internacional dos Matemáticos. Então, com isso, eu termino, só colocando de volta aqui, esse aqui é o logo do INPA, né, com aquela faixa de Möbius, que agora vocês já conhecem. Então, tá certo. Então, obrigada e fico aberta aí a perguntas. Perguntas para a Carolina? Então, o rapaz aqui, Evelyn. Fica em pé, por favor. Fica em pé, Milton. Eu queria perguntar se você sofreu algum tipo de preconceito nessa área de matemática, pois, querendo ou não, a maioria das descobertas matemáticas foram por homens. Uhum. Eu queria saber se você sofreu algum tipo de preconceito nisso. É uma pergunta importante. Realmente, isso para a gente é um motivo assim, de um pouco de frustração que tem tão poucas mulheres cientistas em matemática. Eu nunca sofri preconceito. Os meus pais são engenheiros, então eles já vêm das exatas, eles sempre me estimularam muito. Mas eu sinto que é preciso que mais meninas, mais mulheres se envolvam. É uma área predominantemente masculina, mas eu acredito que esteja mudando. Então, eu acredito que daqui a pouco eu vou ter várias colegas, mais colegas em matemática. Quem sabe algumas de vocês no futuro? Mais alguma? Lá atrás, Evelyn. A professora. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Daniele, também sou professora de matemática e atualmente eu faço engenharia civil. E eu gostaria de saber, porque hoje a matemática ela é vista, sabe, nas escolas, uma coisa muito complicada. E isso desestimula os alunos, porque eles falam assim, professora, eu tenho dificuldade em matemática, eu não consigo enxergar. E, na verdade, quando o professor ele entra em sala de aula, o aluno ele já tem aquela repulsa, né? Ai, professor de matemática, eu não gosto de matemática. E eu estou aqui com alguns alunos do reforço de matemática, e eu tenho tentado assim, incentivar para eles que a matemática ela é muito importante no seu dia a dia. E eu queria saber se, hoje, na educação, uma maneira diferente de ensinar matemática, né? Uma maneira lúdica. Uhum. Porque, quando eles começam a interagir com muito cálculo, eles têm essa dificuldade e acaba tendo uma barreira, né? Um bloqueio. Porque a matemática ela é gradativa. Se você tem uma deficiência lá no começo, você leva ela para a sua vida toda. Devo dizer que assim, eu não tenho formação no ensino de matemática, então não me sinto com muita autoridade de falar sobre isso. Mas, de fato, eu acho que isso é uma dificuldade que nós todos reconhecemos, que existe aí, tem algum gargalo aí no ensino que a gente precisa transpor. Por exemplo, eu acho essa brincadeira, a faixa de Möbius é algo lúdico, que estimula
a curiosidade, tem várias coisas que dá para fazer com ela, que não daria tempo para fazer aqui. Mas eu, particularmente, não trabalho com educação, mas eu tenho vários colegas no IMPA que trabalham com educação, que depois eu posso te passar o contato. Boa tarde. No começo, eu queria saber, no começo da sua carreira, quando você começou a ir lá, se você pensou em desistir, ou pensou em parar, ou falaram para você não continuar, que isso daí era chato. Então, é uma carreira que, por um lado, é muito recompensante, traz muito prazer, mas não é fácil, né? Acho que como nada na vida é fácil. Então, eu fiz o meu doutorado na Universidade de Princeton, e o meu primeiro ano de doutorado foi um ano muito difícil, e eu pensei em largar, sim, sabe? Pensei em largar. Teve a adaptação, eu fiz nos Estados Unidos, era adaptação a uma cultura nova, teve várias outras dificuldades, mas, nessa hora, eu tive o apoio que eu precisava para seguir adiante. E hoje estou feliz que eu tenha conquistado isso. Carolina, boa tarde. Eu sou o Boa tarde. Marcos, professor de Química lá do CEP 376. Eu gostaria de saber se você poderia passar para os meninos assim, alguma dica de como você fez para poder superar algum tipo de dificuldade quando você encontrou ou encontra um problema na área da matemática, que apesar da gente sempre estudar, se aprimorar, a dificuldade ela vai aparecer. Assim, de maneira geral, se existe algum tipo de pensamento que você costuma utilizar para poder superar esse desafio na hora de resolver um problema, uma equação ou qualquer cálculo. Uma característica, em geral, dos matemáticos é que os matemáticos são um pouco obsessivos. Então, às vezes, eu encontro um problema que eu não sei resolver. E eu fico pensando nele 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 1 ano. Aí, depois, alguma hora, ele se resolve. Então, uma coisa que a gente tem que ter é um pouco de paciência mesmo, né? E aceitar que algumas coisas são mais difíceis e vão tomar mais tempo. Agora, uma coisa que costuma me ajudar muito é conversar com outros matemáticos, com outros colegas. Então, muitas vezes, tem alguma coisa que eu não sei resolver, mas que o meu colega sabe resolver. Então, entre os matemáticos, a troca de ideias, a troca de conhecimento é muito importante. Então, muitas vezes, talvez, por exemplo, se você está com dificuldade de resolver um problema, conversa com um colega seu que de repente, já trabalhou naquilo, tem mais experiência, que ele, de repente, ou ela vai poder te ajudar, né? Vai te passar algumas dicas, ou a visão daquela pessoa, do problema. Oi, tudo bem? Tudo bem. Então, Carol, você foi uma das laureadas de 2007, né? 2008, desculpa. E, de lá para cá, a gente tem se visto de vez em quando. Eu queria saber exatamente o que esse prêmio trouxe para você. A partir de 2008, você foi convidada para participar de outros congressos no Brasil, no exterior. Como é que foi isso na sua carreira? Qual foi a mudança que o prêmio trouxe para você? Eu vejo o prêmio como um ponto ali, um ponto de reconhecimento. Então, foi um momento muito importante, porque, muitas vezes, o cientista, no início da carreira, tem dificuldade de conseguir financiamento para os projetos. Então, por exemplo, na matemática, às vezes, dependendo da área, você tem que comprar um computador mais poderoso para poder fazer certas modelagens. Ou, no meu caso, para mim era importante fazer um estágio na Califórnia, onde tinha os maiores especialistas da minha área. Então, às vezes, no início da carreira, é um momento que é difícil de conseguir o financiamento. Então, o programa da L'Oréal permitiu que, nesse momento, eu tivesse o financiamento necessário. Eu fui fazer um estágio de 6 meses na Califórnia. E, a partir daí, fiz outros contatos, então consegui. Então, isso foi bem importante nesse sentido, né, de me permitir, naquele momento,
concretizar aquilo que eu estava fazendo. Né? E aí, depois disso, eu consegui financiamento para os meus projetos, né? Consegui uma ampla rede de colaboradores. Né? Então, foi realmente um prêmio importante nesse momento crítico aí de início da carreira. Ah, legal. Então, a partir dele, você conseguiu outros financiamentos também. Era isso que eu queria saber. Obrigada. Tem mais uma pergunta aqui. É porque eu tenho uma certa dificuldade. Quando eu terminar os estudos esse ano, eu quero me inscrever no Enem e tudo mais, e quero seguir uma carreira, no caso, estudar. Só que eu tenho um pouco de medo, porque essa carreira que eu quero seguir, ela usa muita matemática. E, tipo assim, como é que eu posso dizer? Eu não me dou bem com matemática de jeito nenhum. Então, assim, eu adoraria seguir essa profissão. Música. Queria seguir música, no caso, seguir a carreira de música. E usa muita matemática, fração, essas coisas, por causa da partitura, que usa muito essa área da matemática aí, e eu não me dou bem de jeito nenhum com matemática. E eu queria saber se matemática você já, assim, nasce já gostando, tem a curiosidade, ou se você aprende a gostar. Com certeza você aprende a gostar. Então, o que eu tenho para dizer para você é o seguinte: primeiro, que é uma carreira linda de música. Então, eu super incentivo você a segui-la. E o que eu acredito é que, quando você for precisar da matemática para uma coisa específica da música, você vai ter mais facilidade de aprender. É muito mais fácil a gente aprender quando a gente está precisando. Aí, muitas vezes, aquilo ganha um sentido maior. Então, matemáticos não são pessoas... Eu, por exemplo, eu gosto de matemática, eu sempre gostei de matemática, mas eu tenho que trabalhar para isso. Não é uma coisa que é fácil para mim, então eu não preciso me dedicar. A dedicação é importante, sim. Eu tenho uma pergunta. Então, Carolina, eu estou aqui. Eu tenho ouvido no rádio, às vezes, quando eu vou para casa, no rádio do carro, falando da Olimpíada Brasileira de Matemática. Aí você pode falar um pouquinho e qual é o papel do IMPAS, o que você acha dessas Olimpíadas, Olimpíada Brasileira de Matemática para as escolas públicas. Né? Esse é um programa nacional para atrair talentos para a matemática. Então, qualquer escola pública pode inscrever seus alunos na Olimpíada. E eu não trabalho diretamente com isso, então eu não sei os números. Mas, assim, são da ordem de milhões de adolescentes participando da Olimpíada todo ano. Então, isso é desenvolvido... é um programa muito grande, é desenvolvido no Brasil todo, mas parte dele é desenvolvido de dentro do IMPA. Eu também posso, depois, te passar as pessoas que estão trabalhando diretamente com isso. Posso te passar os contatos.